São quase 11 horas, né? Do terceiro dia seguido aqui de julgamento. Antes de fazer a leitura da sentença, acho que isso aqui é um pouco obrigatório que eu faça. E antes de agradecer, especialmente aos jurados, é claro, eu acho que é necessário trazer, e como nós ficamos 3 dias aqui, eu acho que nós podemos ficar mais 5 minutos. Não vai ser isso para que eu fale algumas coisas que são importantes. E são importantes para todos, não só para o Poder Judiciário. Nós estamos encerrando, né, um ciclo. Esse processo ele iniciou-se em 2010. Nós temos de processo físico, aqueles carrinhos que estão ali, 42.311 páginas. São 51 volumes do processo principal. São 135 apensos. Então, esse processo tem 186 volumes. Esse processo foi digitalizado. Ele foi digitalizado num grande esforço do Poder Judiciário. Isso, por favor. Essa é uma parte do processo. E depois entenderão por que eu estou falando tudo isso. Isso, obrigado. E o processo está lá porque as partes estavam trabalhando nele, procurando documentos. Depois da digitalização desse processo, foram lançados mais 1.073 eventos. Cada evento pode ter 5, 10 ou 100 páginas. Nós contabilizamos quase 60 mil páginas, entre páginas de processo físico e páginas lançadas nos eventos desse processo. Aliás, neste final de semana, em que todos trabalharam, Ministério Público, Defesas, e eu, e a minha assessoria, e o cartório, e certamente quem está aqui filmando, foram lançados mais de 50 eventos só no final de semana. Então, lembrando, são 186 volumes e quase 60 mil páginas. Sob a minha presidência, foram 4 julgamentos, esse é o 4º e último. E eles se estenderam por 8 dias. E hoje nós ultrapassamos as 112 horas de julgamento com esse 4º julgamento. Então nós ultrapassamos as 112 horas e só nesse julgamento que os senhores participaram foram mais de 43 horas de efetiva sessão, de efetivo julgamento em sessão. Nesses 4 julgamentos que foram realizados a partir de setembro, um em setembro, um em outubro, um em novembro e este de agora, foram ouvidas 39 testemunhas, foram interrogados 7 réus. Participaram desse julgamento 28 jurados que foram sorteados, fora todos os demais que não participaram por alguma outra razão. Centenas de pessoas trabalharam nesse processo. E eu também lembro que em 2016 houve já o primeiro julgamento dessa ação penal, né, não sob a minha presidência, mas também houve esse julgamento, que demorou mais lá um tanto de tempo. Mas, enfim, eu falei isso tudo porque acho que não faria sentido não utilizar esse momento para mostrar, e o julgamento é o 4º que está sendo transmitido, os 4 julgamentos foram inteiramente transmitidos, isso vai ao encontro de uma dinâmica de transparência, de publicidade, de que a população possa fazer parte do Poder Judiciário. Eu acho que isso é muito importante porque demonstra que os servidores públicos trabalham
trabalham, o Poder Judiciário trabalha, o Ministério Público trabalha, a Defensoria trabalha, a Advocacia trabalha, e é desgastante, é um trabalho desgastante. Esses jurados estão há 3 dias longe das suas famílias, sem ganhar R$1. É um dever constitucional, mas nós temos que reconhecer isso. Os senhores certamente fizeram parte, estão fazendo parte da história de um dos maiores processos, certamente, de um dos julgamentos, certamente um dos mais longos. E eu até espero que não haja mais julgamentos longos assim. Nós, ao longo desse julgamento, conversávamos se não é chegada a hora de repensar esse procedimento do Tribunal do Júri, que nós todos respeitamos, eu respeito muito, mas é chegada a hora, talvez, de refletir um pouco. Enfim, gostaria muito, então, de agradecer aos jurados, a todos presentes, a toda a equipe de segurança, a equipe da comunicação, terceirizados e aos senhores jurados. Realmente foi um trabalho hercúleo. Gostaria de agradecer especialmente a minha assessoria, sempre ao meu lado, nós conversando 10 da noite, meia-noite, de madrugada, o que vamos fazer, como que nós vamos seguir, porque até nós chegarmos no momento do julgamento, se trabalha muito. Enfim, senhores, era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado e parabéns a todos que trabalharam nesse processo. Agora, lerei a breve sentença. Senhores, os acusados Marco Antônio de Souza Bernardes, José Carlos Elmer Braque e Cássio Medeiros de Abreu, qualificados nos autos, foram pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri sob a imputação da prática do delito previsto no artigo 317 do Código Penal por 8 vezes. Reunido o Conselho de Sentença, na data de hoje, 14 de novembro de 2022, os jurados decidiram secreta e soberanamente pela absolvição de todos os réus. Assim, em conformidade com a decisão, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal e declaro absolvidos os réus Marco Antônio de Souza Bernardes, José Carlos Elmer Braque e Cássio Medeiros de Abreu, com fundamento no artigo 386, inciso 6º do Código de Processo Penal, custas pelo Estado. Sentença lida e publicada em plenário, restando os presentes intimados. Senhores, está encerrada a sessão. Boa noite.